Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Que felicidade imensa poder estar na presença de vocês neste dia maravilhoso, iluminado pelas bênçãos do Pai Eterno. Hoje nós estamos aqui falando sobre um tema muito importante, com o nosso programa Espiritismo e Atualidades. Estaremos tratando o tema superstições, crenças, crendices e misticismos. Quem de nós nunca passou por isso, nunca percebeu algumas limitações interiores que temos em relação à compreensão destes fatos? Então, hoje neste nosso programa estaremos abertos a perguntas para podermos juntos tirarmos dúvidas a respeito disso, o que a doutrina espírita pode nos apresentar de solução em relação a tudo isto. Então, superstições, crenças, crendices e misticismo sobre a ótica da doutrina espírita. Nós vamos dar início ao nosso programa aqui, parafraseando uma frase do nosso querido amigo Xavier, que diz: que tema auspicioso, gente. Então é sobre esse tema que nós estaremos conversando hoje. Então eu gostaria de, neste momento, apresentar a nossa equipe que se encontra presente. Então nós estamos aqui com a Sônia Santos. Bem-vinda, Sônia, minha querida. As suas considerações iniciais, minha amiga. Obrigado, agradeço mais uma vez pelo convite e que tenhamos assim um bom programa, que esse programa ajude a elucidar as dúvidas dos nossos ouvintes e que a paz de Jesus esteja com todos nós. Estamos também com o nosso convidado aqui, o Robson Barbosa. Bem-vindo, meu querido companheiro. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de participar, viu, Cidu? Seu carinho todo com a gente, sempre o tempo todo, gratidão. Desejo um bom dia a todos os ouvintes que estão, nesse momento, nos prestigiando com a presença, de uma maneira muito carinhosa, né? Nós podemos amadurecer os ensinos de Jesus em nossa vida e aprender sempre no caminho da evolução. Obrigado, Cidu. Então, nós vamos pedindo para você, Robson, para que ilumine esse nosso dia com uma prece inicial. Você poderia nos brindar com uma prece neste momento? Com certeza. Vamos, então, procurando uma postura confortável na cadeira, agradecidos que nós estamos do nosso Mestre Jesus, neste momento, nos permitir essa possibilidade de ensino aqui pela nossa querida rádio. Eu queria que você, que está nos ouvindo nesse momento, tranquilizasse o seu coração, relaxasse os seus braços e suas pernas, relaxasse o seu corpo físico, fixasse no pensamento a imagem do nosso querido Mestre Jesus. Gratidão. Gratidão pela oportunidade de trabalho, Jesus. Gratidão pela oportunidade da companhia dos bons companheiros espirituais nesse momento, que vamos falar de um tema extremamente interessante no nosso comportamento social e que precisa de tanta melhoria ainda. Auxilia-nos, Senhor, amadurece os nossos corações para que juntos possamos aprender e colocar dentro de nós, pôr em prática na nossa vida. Gratidão, Pai, mais uma vez, pela companhia dos amigos espirituais, gratidão pela companhia dos nossos queridos Cido, Sônia, Alexandre, e permita, Senhor, que sejamos felizes em aprender esse tema juntos e dividir o conhecimento com os nossos queridos ouvintes. Que assim seja. Então, neste momento, vamos aproveitando para dar início à nossa programação, lembrando aos nossos ouvintes que podem estar encaminhando as suas perguntas através do nosso WhatsApp da nossa Rádio Web Amor e Luz, que é o DDD 11 960273419, ou então podem encaminhar também através do chat. Estamos ao vivo, estamos aqui ansiosos para receber todas essas perguntas. E agradecendo a presença já desde o início do nosso querido amigo Antônio Cassis, que está nos acompanhando. Um bom dia, Cassis, muito obrigado pela presença. Vamos agradecendo também a presença da Tânia Mara Mainardes. Bom dia, Tânia. Que felicidade ter você conosco em toda essa nossa programação, nos acompanhando. É muito importante essa presença iluminada de todos vocês, meus queridos amigos. E nós temos aqui uma convidada especial, tá? É a Nancy. Então, nós vamos agora pedir para que o Alexandre nos faça a gentileza de trazer a Nancy, que a Nancy fará uma pergunta ao vivo para nós.
A imagem da Nancy ainda não está aparecendo ali, o nosso querido companheiro Alexandre está dando uma olhadinha na parte técnica. Pronto, já estamos com a Nancy. Nancy, bem-vinda, Nancy. A gente está aqui com algumas questões técnicas. A Nancy já está ao vivo conosco. Nancy, você já pode direcionar a sua pergunta, fique à vontade. Nós estamos aqui com o Robson e com a Sônia, atento, aguardando a sua pergunta. Vamos aguardar mais uns segundinhos aí. Isso, enquanto nós estamos resolvendo esses problemas técnicos que sempre acontecem, eu vou encaminhar uma pergunta aqui para o nosso querido amigo Robson. Robson, a Salete, a nossa companheira, está perguntando o seguinte: apesar do nosso conhecimento, carregamos crenças muito enraizadas que nos conduzem a preconceitos e julgamentos sobre as coisas ou pessoas. Como desvencilhar-se disto neste momento? Olha, eu acredito que todo o pensamento que nós temos em relação a qualquer um de nós merece sempre análise e critérios diferentes em relação ao que a gente monta sobre a pessoa. Sempre que nós olhamos e nós vemos e conversamos com os outros, nós montamos uma estrutura mental que vai nos dando direcionamento sobre a outra pessoa. Os critérios de mudança que a gente tem que ter para poder, a cada momento da nossa vida, qualificarmos o outro numa condição melhor, é uma revisão constante dos nossos pensamentos para que as nossas estruturas mentais estejam cada vez mais qualificadas em relação a nós mesmos. É extremamente importante que, quando nós formos fazendo uma análise sobre alguém, nós estejamos dentro de nós tendo sempre o carinho de olharmos coisas que nos agradam. Porque quando nós estamos diante de uma montagem em que a apresentação do ser, ele nos coloca diante de uma condição de análise construtiva, nós estamos bem em relação a outra pessoa. Quando nós estamos vendo o outro e alguma coisa não nos agrada ou nos toca em relação à diferença, nós mantemos sobre o outro pensamentos que às vezes são inadequados. A nossa estrutura de vida está muito relacionado a, óbvio, né? Nosso momento de evolução. Como nós somos seres imperfeitos, as nossas análises têm que receber um carinho e um critério de observação muito grande sobre a outra pessoa. Nós temos que montar um estágio mental de sempre buscar a qualificação, aquilo que nos agrada nos outros. E nós temos N situações que muitas vezes não deixa a gente confortável. Muitas vezes o tom da outra pessoa nos irrita, a presença da outra pessoa nos irrita, a condição fluídica que muitas vezes, se a pessoa não teve um dia bom, ao se aproximar de nós acabamos captando esses sentimentos, e essa condição fluídica muitas vezes inadequada que pode nos irritar, o modo como a pessoa se veste, o modo como a pessoa se posiciona. Então, quando eu vejo como ver o outro semelhante, nós temos que tirar bases que nós criamos diante do nosso comportamento, de como a gente foi criado, como a gente passou a nossa vida vendo a outra pessoa, ou analisando como os nossos parentes, pais, mães, viam a outra pessoa, e montar um arquetipo mental diferente. Eu penso que a transformação e a mudança sobre como a gente vê o nosso semelhante, tem que passar por essa base de estrutura de transformação. Maravilha, Robson. Muito bom. Eu gostaria de ver com a nossa parte técnica, com o Alexandre, ver se de repente a Nancy já está disponível, né? Acho que agora já conseguimos solucionar. Vamos aguardar um minutinho. Pronto. Nancy, seja bem-vinda, Nancy. Eu acho que nós ainda estamos com problemas técnicos aqui neste momento.
A Nancy, ela pode estar direcionando uma pergunta neste momento. Fique à vontade, Nancy, nós estamos ouvindo você. Desculpe, eu ainda estou com alguma coisa para te ouvir, Cida, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, então, vou repetir a primeira parte da pergunta que eu havia feito. As nossas crenças, né, as nossas crendices, elas são mais fruto de um automatismo, quer dizer, algo que a gente... Eu acho que deu mais um problema novamente aí com a parte técnica e o Alexandre está tentando solucionar. Sônia, enquanto nós estamos solucionando essa questão da parte técnica, Sônia, eu gostaria de trazer mais uma perguntinha aqui para você, e mais uma perguntinha da Salete, né? Vamos aproveitar e dar o nosso bom dia para a Salete. Bem-vinda, Salete. A Salete pergunta o seguinte: qual a diferença entre o misticismo religioso e o natural? O misticismo religioso e o natural. O religioso, ele tem um aspecto mais filosófico, porque ele compreende a união de tudo com Deus, ou seja, o misticismo religioso, ele vai em busca de Deus, né? Estuda, e através desse estudo, ele vai em busca de Deus. Com o objetivo também principal de sentir Deus pleno dentro de si. E o misticismo natural, ele tem como objetivo o contato universal, a totalidade do universo também dentro de si, ou seja, o místico ele vai em busca da energia do aspecto universal, sentir ele inteiramente esse universo dentro de si. É essa a diferença. Muito bom, que maravilha. E quantas diferenças que existem, né? A gente pode pensar em várias delas, esse universo interior de cada um é uma maravilha. Então, Robson, meu querido amigo, vou mandar mais uma perguntinha para você aqui. O Alexandre está vendo a parte técnica para nesse lá. Nós sabemos que vira e mexe a internet, ela também dá umas travadas, a gente está com muitas pessoas acompanhando e tem oscilações, né? Então, o Robson, a nossa querida amiga Adora Wengel, ela faz uma pergunta aqui. Quais foram os ensinamentos que Jesus nos deixou com relação a crenças e preconceitos? Você diz que o relacionamento, quais foram? Dá para repetir, por favor? Quais foram os ensinamentos que Jesus nos deixou em relação às crenças e aos preconceitos? Preconceito é um pensamento, meu modo de ver, né? Preconceito é um pensamento montado dentro de nós, sem as devidas... É um pensamento montado sem as devidas e necessárias conclusões reais sobre o assunto. Preconceito ele é montado exatamente numa condição de que nós não temos uma formação adequada de informação sobre qualquer tipo de situação preconceituosa, e nós achamos, mediante o comportamento e vivência do nosso dia a dia, que nós temos o pensamento, então, montado numa condição inadequada, numa condição em que nós não temos assim, uma habilidade sobre aquele assunto. Jesus nos ensinou exatamente a fixarmos o nosso pensamento de uma maneira adequada, na condição de que, quando nós pensamos e transformamos a nossa mente, a luta de Jesus constantemente em nós é pela transformação e a modificação da nossa mente em relação a tudo aquilo que nós estamos fazendo, que nos religa a Ele, que nos religa aos nossos bons companheiros espirituais.
mudar o pensamento, encontrar uma atividade mais perfeita de aproximação com os bons companheiros espirituais, com Jesus, com Deus, nosso Pai, é fazer uma transformação extremamente profunda em relação ao nosso método de como nós pensamos, em relação ao objetivo que nós queremos alcançar quando nós estamos mentalmente sobre isso. É a mudança de comportamento, a qualificação de conhecimento, é a verificação em saber o resultado dos nossos pensamentos em virtude daquilo que a gente está pensando, do tema que a gente está pensando, da pessoa que a gente está querendo atingir, das coisas que a gente tem montada dentro de nós. E Jesus foi para nós, quando nós pegamos os ensinos de Jesus, ele tem dentro de nós a essência, é a transformação que nós precisamos fazer praticamente sobre quase todas as coisas que nós pensamos, sobre os outros e como nós agimos. Então eu vejo que Jesus nos ensinou diversas maneiras de olharmos com pontos de vista diferentes, ao qual nós não teríamos a mínima condição de estruturar a nossa mente em direção a essa transformação mental sem os ensinos de Jesus. Quando eu vejo e quando eu estudo o Evangelho, eu penso que seria de mim, só posso falar de mim, que seria de mim se eu não tivesse o Evangelho para estudar. Jesus, quando veio nos dizer que era para completar a lei, é porque se a gente tivesse prestado atenção nos 10 mandamentos e o que precisa dentro de nós para ter a estrutura de praticar os 10 mandamentos, eu não digo tomar consciência, porque tomar consciência a gente consegue através de leituras, mas o que a gente precisa para encontrar o direcionamento da prática desses ensinos em nós, é que nos tiraria completamente a condição de pensarmos preconceituosamente ou inadequadamente sobre os nossos semelhantes. Eu vejo que o Evangelho, o compromisso do Evangelho para nós é exatamente a estrutura mental inadequada que nós tínhamos e a transformação, a esperança do amadurecimento em cada vez mais entendê-los com profundidade, para podermos verdadeiramente um dia eliminarmos preconceitos. Né? Preconceitos, nós temos, inclusive, muitos preconceitos exatamente pela condição inadequada dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são pensamentos, na maior parte das vezes, preconceituosos. Estudar o Evangelho de Jesus, eu penso que é eliminar a condição imperfeita de pensar no seu próximo. Maravilha, Robson. Então a gente precisa realmente nos condicionar a nos pautar pelos ensinamentos do Cristo, né? Enquanto o Alexandre vai trazendo o Nancy para a gente mais uma vez aí, eu vou mandando um abraço carinhoso para o Alcides Melo Lambiase, que está conosco. Vou mandar um outro abraço aqui para o Nivaldo Furlan, para a Cida, que está conosco também. E agora a Nancy já está conosco. Oi, Nancy, tudo bom? Você pode direcionar sua pergunta agora, neste momento, aqui para a Sônia? Tudo bem, finalmente. Vamos lá. Primeiro, na verdade, a pergunta tem 2 tópicos, tá? O primeiro, eu queria saber, assim, os nossos misticismos, eles são frutos, assim, de um automatismo? É mais um hábito que eu criei do que algo realmente que eu vou refletir sobre aquilo? E num segundo ponto, essas práticas místicas, essas crenças, essas crendices, elas estão mais ligadas ao medo do que propriamente uma colocação de fé? Nancy, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela última, e depois, Cido, você me ajuda a lembrar qual foi a primeira, tá? Okay. No caso das crendices, são mitos, né? Que vêm de geração em geração, colocado para os nossos
para os nossos pais, para os nossos avós. Então, realmente, são mais mitos do que fé, as crendices. Porque nós estamos enraizados nessas crenças, porque vem nos trazendo ao longo do tempo, né? Estamos, vamos dizer assim, acostumados, né? Então, a gente acredita naquilo, mas a fé, ela é exteriorizada, ela é de dentro para fora, né? Ela é de dentro para fora, a fé. E a crença, a gente tem essa crença, mas nós nunca fomos assim a fundo pesquisar se é verdade ou se não é. É uma crença. Todo mundo acredita, eu também acredito, né? Agora, a fé não, a fé você tem certeza. Você tem certeza, você vivenciou. A fé você vivencia, né? A crendice é pautada no que vem, nos que vão falando ao longo do tempo. É isso. E a primeira pergunta, qual era? Por favor, Cida. O Robson gostaria de completar? Robson, daqui a pouco eu passo para você de novo, Sônia. Deixa só o Robson trazer aí a participação dele nessa pergunta. Para pegar essa deixa aí da Sônia, e nós fazemos muitas vezes, porque é óbvio, família, né? Aí a família tem uma escolha religiosa. E muitas vezes nós fazemos porque a gente viu, né? Sim. A gente viu o pai fazer, a gente viu a mãe fazer, mas a gente não tem nem, muitas vezes, a estrutura de pensar, não, por que eles estão fazendo isso? Por que está fazendo aquilo? Ou muitas vezes os próprios pais aprenderam com os pais deles. Sim. E a gente passa de geração em geração praticando, mas na realidade não tendo a maturidade do que está fazendo. Eu, por exemplo, se você me permite, se isso me alongar muito, você me corta. Eu sou de família católica. Uhum. Eu via a minha mãe se ajoelhando e juntando as mãos para orar. E aí eu imitava ela, porque ela me levava na igreja e eu via que não era só minha mãe, todos faziam isso. Agora, o dia que eu perguntei para minha mãe, por isso que isso está uma coisa na cabeça, né? Por que a gente tem que juntar as mãos para falar com Deus quando a gente está na igreja? E ela falou assim, não, porque os meus pais faziam, o que os outros faziam, o que os outros faziam. Essa foi a resposta que a minha mãe me deu na época. E eu falei, entendi, continuei fazendo. E, naturalmente, a minha filha viu e também faz hoje. O que acontece diante da nossa vida, né? Na crendice? Nós estamos, muitas vezes, imitando. Sim. Nós estamos, muitas vezes, sem pensar exatamente na estrutura de que isso me dá, mentalmente. Por que é tão importante que nós vamos aprimorando a estrutura na nossa prática de crença? Porque Jesus, quando nos mostrou os milagres, ele imitava mentalmente, articulava mentalmente manipulações no campo físico, no campo químico. E para se chegar nessa estrutura mental, veja bem que montagem de organização de pensamento tem que ter para se alcançar isso. E nós estamos exatamente nesse momento, nesse treino, quando nós fazemos diante da nossa vida, nas questões da nossa crendice, atos, nós estamos fazendo uma montagem. E quando nós estamos fazendo simplesmente porque a gente viu, e às vezes, ou tem até um instinto, nós ainda estamos, né, engateando para toda essa estrutura. Obrigado, viu, Sônia, por deixar eu participar. Imagina, eu que agradeço. Sônia, só aproveitando e completando a pergunta que você pediu, a pergunta da Nancy, a primeira parte foi essa que vocês responderam através do automatismo, né? E a segunda parte da pergunta dela é o seguinte, isso aí não são, por acaso, frutos do medo? As crendices, frutos do medo? Eu acho que, não, na minha opinião, não é fruto do medo, essa parte de nós. É mais assim como
como o nosso colega colocou, que a gente vai vendo, né? O Robson colocou bem, a gente vai passando de geração a geração, nós vimos nossos pais fazendo, e nós vamos imitando, não é medo, né? É mais uma imitação, como bem o Robson colocou, é uma característica que vai sendo passado para nós, de geração em geração, e nós não questionamos, né? Nós não questionamos. Então, não seria medo, não. A gente precisa questionar, precisamos saber por que estamos fazendo, né? É isso. Eu perguntei justamente porque, geralmente, nós, né, como nós trazemos os nossos atavismos e essas crendices vão passando de geração a geração, existe, talvez, de forma aí, um medo do desconhecido, do celestial, né? Por exemplo, o Deus de Moisés era um Deus que punia, era um Deus vingativo, né? E isso vem sendo levado na nossa cultura em frente, né? Por exemplo, pessoas que, hoje eu não sei se já fazem isso ou não, antigamente colocavam, por exemplo, uma ferradura em cima da porta para dar sorte, não cruzar com gato preto porque dá azar, né? Será que isso não era um medozinho lá incutido lá por causa dessas tradições, né? Então, é nesse sentido que eu havia colocado. Eu vou passar novamente para o Robson, para ele dar mais uma completada em cima disso, para a gente dar continuidade à nossa programação, tá bom, Sônia? Muito agradecido. Robson, fica comigo. Então, foi uma boa lembrança, né? Para prender o nosso comportamento, a disciplina dos antigos era exatamente isso. Por exemplo, eu morria de medo do homem do saco, né? Que, na realidade, era uma pessoa necessitada que passava na rua catando reciclável. E ele se tornou num demônio. E essa montagem, toda essa arquitetura toda, nós trazemos durante a vida e montamos demônios com as outras pessoas. Uma das maiores injustiças que eu vejo, por exemplo, é com o gato preto. Para mim, que já tive um gato preto, é uma injustiça que não tem tamanho. Porque o gato preto, se ele passasse na nossa frente, o medo que a gente tinha é que o nosso dia estava completamente danificado com o azar que ele coloca. Tem muitas pessoas que têm um medo tão grande que a palavra, por exemplo, azar, ele não pronuncia porque ele tem dentro dele uma arquitetura mental completamente inadequada, que a palavra vai ocasionar transformações. Do mesmo jeito também é que muitas pessoas têm o medo, por exemplo, da morte. O medo da morte para a gente é extremamente horroroso, o medo do desconhecido, que o estudo faz virar conhecido para que a gente tenha capacidade de transformar o nosso destino futuro. Essa condição de estrutura de pensar na nossa crença com pavor é que trouxe o cinema, inclusive, auxiliou muito isso, através de imagens, através de formas, através de gritos, através da apresentação do escuro. Quantas pessoas têm medo, por exemplo, de dormir no escuro completamente, porque acha que dormir no escuro é muito mais inseguro do que dormir no claro. E é uma estrutura mental em que nos aprisiona. Isso deixa nós mentalmente aprisionados em relação a isso. Maravilha. Vamos aproveitar mandando um abraço carinhoso aqui para a Francisca, nossa querida amiga Francisca Sorbara, a Rosângela também, um abraço para ela. Nós temos também aqui a Eunice, um abraço para a Eunice Aracaki e o Eduardo Mendonça também conosco. Um grande abraço, Eduardo, para você também. E aqui nós temos o Robson, uma pergunta da nossa companheira Tânia Mara Mainardes. Ela faz uma pergunta, vou encaminhar para você. Ela pergunta o seguinte: seria impressão minha ou vocês também acham que as superstições estão diminuindo? Será que estão diminuindo mesmo, Robson? Tomara que sim, né? Tomara que sim. Porque a superstição, muitas vezes, ela não tem uma estrutura, é uma montagem de comportamento social.
né? O gato preto, por exemplo, é uma superstição que eu tenho muita fé de um dia ela ser completamente falida. Porque nós depositamos mentalmente a condição de um acontecimento fortuito, uma coisa que pode acontecer ou não. Passar embaixo da escada, por exemplo. Qual a diferença de passar embaixo da escada ou passar do lado da escada? É uma estrutura mental em que a gente está favorecendo, né, uma montagem psicológica de atração. E nós usamos dentro da nossa mente regiões do nosso cérebro em que nós pensamos particular essa montagem de pensamento. Que quando a gente repete muito essa ação, a espiritualidade negativa usa esta área como infiltração, lugar de infiltração para ideias na nossa mente. Eu diria que uma mente supersticiosa é uma mente completamente desqualificada e extremamente habilidosa para a espiritualidade do mal, desqualificada para nós, supersticiosos, e habilidosa para de fácil manuseio da espiritualidade do mal para investir no nosso campo mental. Com qual finalidade quando acontece isso, principalmente no supersticioso? Quem pode dizer isso é quem mais mexe com psicologia, claro. Mas o que acontece? Danifica regiões mentais, e a região mental, ela danificada, ela serve de acesso para a espiritualidade do mal sugar a nossa energia. Tem muitas pessoas, por exemplo, que entram dentro de casa, trancam a porta, mas não está focado naquilo que está fazendo, porque pensa em outras coisas, e quando ela pega o corredor para ir em direção à casa dela, vem aquela pergunta que eu digo que muitas vezes não é uma pergunta que nos pertence. Você trancou a porta? E essa dúvida da falta de certeza da nossa ação nos coloca diante do processo de que a gente volta para ver se trancou a porta. Quando nós estamos no ato supersticioso, nós estamos potencializando a nossa mente naquilo que a gente não conhece, que não é verdade. E aí, automaticamente, vivendo esta fragilidade da dúvida, na dúvida eu não vou passar embaixo da porta. O gato preto passou na minha frente, mangalou 3 vezes, que isso se afaste de mim. Então, o que a pessoa está pensando sempre para ela? Que o mal vai atingir ela, que o mal pode atingir ela. E que isso, então, é exatamente a porta aberta para que o mal entre. No filme Drácula, por exemplo, principalmente os antigos, rapidamente, Cido. Tá bom. Quando ele bate na porta, lá, o Conde Drácula, ele bate na porta e ele vira para o dono da casa e fala assim, posso entrar? A primeira vez. E a pessoa fala assim, pode entrar, pronto. A partir daí ele entra na sua casa a qualquer momento, porque ele já teve autorização para entrar. É mais ou menos o que nós fazemos no campo mental quando nós estamos no ato supersticioso. Nós pensamos e deixamos o Drácula entrar. Depois que o Drácula entrou, meu amigo, aí assista o filme, como fala. Tá certo. Viu, Robson, você levantou uns temas aí, você falou a respeito, por exemplo, né, da passar embaixo da escada, né, o gato preto. Então, rezam as lendas tradicionais, que isso aí vem pela religião, passar embaixo da escada, a escada, ela faz aí a injunção com a parede, ela forma um triângulo, né? Então, a igreja dizia que você não poderia atravessar um símbolo sagrado, no caso, a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, você entrar por ali, passar por baixo da escada, você estaria sendo um herege. Então, isso lhe traria azar, né? A questão do gato preto, a gente tem conhecimentos, que isso aí vem da Idade Antiga, que a crença era de que as bruxas se transformavam em gato e o gato traz azar, né? E na mesma coisa, nós temos aí essas coisas vinculadas ao 13, ao dia 13 é o dia do azar, né? Então, por quê? Porque também rezam as lendas que lá justamente Judas havia sido o 13º discípulo, foi aquele que traiu Jesus, né? E aí a gente tem a sexta-feira, 13 sexta-feira, como a sexta-feira da paixão, quando Jesus foi crucificado. Então, por isso que essas lendas, essas crenças, elas vão se perdurando
por toda, né? Então, a gente precisa realmente ter na base fundamental o conhecimento e aproveitar que a doutrina espírita traz para nós esse conhecimento. Eu vou mandar aqui uma pergunta, Robson, depois eu peço a participação rapidinho. É do nosso querido amigo Antônio Carlos Cassis, vou passar para a Sônia. Sônia, o Cassis pergunta o seguinte: em tempos de pandemia, todos buscam na prece o auxílio, mas, ao mesmo tempo, nos deparamos com o preconceito sobre determinadas práticas religiosas. Como a doutrina espírita vê esta situação, Sônia? Na verdade, essas práticas, né, religiosas que a gente esbarra nelas, né, são mais assim, no caso, o fanatismo das pessoas, né? É o fanatismo das pessoas em relação à sua falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento das pessoas levam a esse fanatismo religioso e elas não se consagram naquilo que está acontecendo. Porque, na verdade, a gente precisa mesmo ter fé, ter esperança, né? Se apegar na fé, na esperança. E pelo fato da pessoa, ela não está, os religiosos não acreditarem, acharem que é mais uma coisa de, como que se fala? É mais um castigo de Deus, né? Um castigo de Deus do que qualquer outra coisa, isso vira mesmo que acontece com o preconceito com o que está acontecendo agora em razão da pandemia. Robson, se você quiser colocar alguma coisa. Deixa eu só, antes do Robson colocar, deixa eu só fazer uma questão aqui, o Soninha aproveitando. O Robson falou lá, e a gente lembrar que pensou, plasmou, né? E normalmente, que dentro do que você colocou esses preconceitos, a gente pensou, plasmou, né, Robson? E aí o Alexandre também trouxe uma colaboração muito preciosa para nós, aqui a respeito daquela questão lá do gato preto, tá? Então, o Alexandre, ele coloca para a gente da seguinte forma, né? O gato preto é relacionado com as bruxas na Idade Média e as pessoas tinham conhecimento do esotérico e a sensibilidade mais apurada. E elas utilizavam isso e gostavam dos gatos por perto características energéticas. Agora, o medo do desconhecido, ele realmente, como vocês colocaram, gera muito preconceito, né? E dentro dessa questão do gerar preconceito, a gente precisa estar atento realmente às nossas atitudes, né, Robson? Porque a Mônica pergunta o seguinte: por que o preconceito influencia de forma negativa as crenças ainda tão arraigadas em nós e que provocam atitudes discriminatórias e agressivas em relação ao próximo? O preconceito tem uma influência negativa exatamente porque nós estamos diante de uma proposta mental, de novo repetindo, né? Inadequado sobre aquilo que nós vamos atingir na nossa mente, né? O preconceito, ele é uma montagem de pensamentos limitados e que fazem com que nós não tenhamos um posicionamento mental adequado à pessoa que a gente atinge. Então, o preconceito ele tá vinculado a esta questão aí, né? Qual a continuidade da pergunta? Desculpa. Então, ela fala da questão do preconceito negativo e que isso provoca atitudes discriminatórias e agressivas em relação às outras pessoas. Por que a gente pratica isso? Exatamente. Por ser preconceito, uma proposta de montagem mental inadequada, aquilo que nós temos a certeza, o que espíritos imperfeitos têm com isso? Que somos nós. Nós temos a perfeita condição mental de pensar que o nosso preconceito está extremamente certo
e a atitude da outra pessoa não. Então, o que tem aí? Tem a falta de perdão, o erro dos outros, nós conhecemos bem, porque já o praticamos outras vezes, e aquilo muitas vezes que nós consideramos erro dos outros, é por quê? Porque o nosso preconceito é a montagem inadequada em nós, que nós achamos que está em perfeita qualificação mental, e não está. Para que a gente deixe de ser preconceituoso com a crença do outro, seria necessário que nós aprimorássemos o nosso conhecimento, ou simplesmente, se é que pode dizer que isso é simples, né? Respeitarmos o semelhante diante da proposta de escolha dele. Nós somos diferentes, sim, mas nós somos iguais em evolução. E quando nós estamos diante de uma escolha religiosa, de uma crença, que nós achamos que é adequada para nós, nós temos que ter um respeito da outra pessoa mediante a essa escolha. Não só na crença, como na escolha sexual, no comportamento social, na forma de se vestir, na forma de se ver, na forma de falar, e passarmos a olhar o nosso semelhante com igualdade, né, sem distinções. A diferença não pode ser colocada para nós como um ato principal, e sim secundário. A diferença é algo secundário. Aí nós não vamos mais falar assim, o homem negro, a mulher negra, o bandista, né? o de candomblé, o evangélico, principalmente porque na crença nós temos a falta de habilidade de achar que a minha escolha é a melhor. Ela é a melhor para mim, e não para todos. Então, essa conduta da falta de respeito ou compreensão do seu semelhante faz com que nós entramos, então, em atitudes negativas, porque a gente quer que a outra pessoa se sinta bem na nossa crença, e não na crença dela. Porque a gente acha que a nossa é a melhor, que também é um ato preconceituoso, e é uma crendice, porque quando nós estamos diante de uma escolha religiosa, em que nós achamos que a nossa é a melhor escolha de todas as que existem, nós estamos completamente contrários à liberdade que Jesus sempre nos deixou. Jesus sempre colocou a necessidade da transformação dos nossos pensamentos. E a escolha para esse caminho é de nossa responsabilidade respeitar. Nós somos violentos porque dentro da nossa incapacidade moral ou da nossa crendice, tema de hoje, nós somos imperfeitos em relação ao outro. Nós queremos que o outro entre de qualquer maneira na nossa escolha e usamos de agressividade para que ele se transforme. Nós usamos de violência para que ele se transforme. Então, primeiramente... Se você me permite só um tiquinho, Fique à vontade. Na época, os revolucionários queriam que Jesus, achavam que Jesus ia manifestar uma guerra para a transformação do método de crendice que existia naquela época, os diversos comportamentos e ideias contidas naquela época. E Jesus não foi pela força, ele foi pelo respeito e pela inteligência. A mudança é a liberdade contida em cada um. Obrigado, Sidão. Maravilha. Então, primeiramente, a gente precisa se pautar pelas leis divinas, né, Robson, né, Sônia? Então, a gente precisa realmente estar atento às leis divinas, que são elas que nos direcionam, né? Então, sempre pegar o caminho do bem já é o primeiro passo para a nossa evolução, tanto moral quanto espiritual, né? E a nossa evolução moral e espiritual, ela nos diz respeito ao conhecimento, né, Sônia, né, Robson? Sônia, então, Sim. em relação ao conhecimento, estarmos atentos a essas questões de crenças, crendices, superstições, a gente pode analisar como que a gente deve se comportar em relação a ela, né? Por exemplo, a nossa querida Maria Aparecida Noronha, a Cidinha, um abraço, Cida, querida amiga.
Ela está enviando uma pergunta, viu, Sônia? Eu vou passar para você. Ela pergunta o seguinte: conheço uma pessoa que não sai de casa sem um raminho de arruda atrás da orelha. E quando essa pessoa esquece do raminho de arruda, tudo dá errado nesse dia. Por que que acontece? Por que que dá errado? Então, né, nós focamos, na verdade, isso vem na parte de talismãs, né? Essas coisas que a gente usa, pé de coelho, ferradura, trevo de 4 folhas, o raminho de arruda chega a essa parte do talismã e do amuleto. Na verdade, nós colocamos o que acontece? A gente está lá com o raminho de arruda, mas não é o raminho de arruda que vai fazer diferença no nosso dia a dia, que vai fazer com que o dia seja bom ou seja ruim. É que nós ficamos tão assim seguros, né? Acreditamos tanto naquilo, então gera uma energia que vem da gente, que fica impregnado, né? E aí você fica confiante. Aí, quando você esquece esse amuleto ou raminho de arruda, você já se desespera. Aí, toda aquela confiança, toda aquela energia boa que ela desaparece por causa do seu desespero, né? Você fala, não, esqueci o ramo de arruda, hoje não vai ser bom. E aí, o que acontece? Pensou, plasmou. Aí acontece, não é que o dia é ruim, acontece uma coisa que deveria ter acontecido, independente de estar com o raminho de arruda ou não, né? Ou você, no caso, fica tão angustiado que fica procurando tudo que é coisa ruim, coloca essa energia ruim e as coisas vão acontecendo. E aí você se desespera e fala que foi o ramo de arruda que você esqueceu. Mas, na verdade, não é isso. Nós temos uma energia dentro de nós, os deuses, né? Vocês são deuses. Então, nós temos essa energia dentro de nós. Essa energia é ela que rege a nossa vida, que seria a nossa fé, né? Então, não é necessário ter o ramo de arruda, o pé de coelho, a pedra. Não, é necessário lá dentro de você a oração, o acreditar em Deus, na sua potência, e sair para a vida, né? Sua ética, sua boa conduta, né? Não é o raminho de arruda que vai direcionar a sua vida, ou a pedra, ou o pé de coelho, ou, né, sei lá. Eu acredito nisso. Tá certo. Antes do Robson completar, Robson, só um minutinho, vamos dar uns abraços aqui para os amigos que estão conosco, né? Nós temos aqui a Niceia Leite da Capa, que está conosco, um abraço, Niceia, querida. Nós também estamos aqui com a Edneia Spaziani conosco, um grande abraço, Edneia. Nós temos aqui também a Francisca Anatoli Ferreira, também um abraço muito grande para você também, Francisca. Em especial, um abraço para os nossos amigos do Grupo Espírita Samaritano, que estão nos acompanhando. Logo teremos novidade também para o Samaritano a respeito de tudo que estamos fazendo aqui. Estamos conversando sobre isso. Agora, Robson, fique à vontade para trazer a sua explanação sobre o ramo de arruda, o trevo de 4 folhas, todas essas coisas que envolvem esse universo misterioso do nosso pensar. Então, a Soninha estava falando, eu estava aqui rindo, né, Sônia? Eu estava rindo, porque assim, nós fazemos uma coisa, aquela história do um conta para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro, né? E cada um aumenta conta o seu trechinho e vai arquitetando aquele planejamento, né? A arruda, a planta, ela tem por naturalidade tirar algum contexto de energia negativa de nós, se nós passarmos ela, ou se nós, porque as benzedeiras usavam, né? Por quê? Sim. O conhecimento, em algum momento no passado, foi adquirido. A gente soma, por exemplo, o alecrim também tem essa potencialidade. E o resto foi criando-se com a montagem de que um disse para o outro. Por exemplo, a espada de São Jorge. Então, o nego pega a espada de São Jorge, bate a espada de São Jorge, com todo o respeito, né? No livro dos médiuns, por exemplo, o que a Sônia já até acabou de dizer.
O talismã tem a força, é perguntado, né, para os espíritos. Qualquer tipo de talismã, ele tem uma potencialidade de tirar realmente energias negativas de nós. Ele nos ajuda no contexto de não deixar essas energias entrar em nós. E a espiritualidade é muito simples em responder para nós que o talismã tem a potência que nós mentalmente achamos que temos. Sabe esse sinal do Pai Nosso que nós fazemos assim? Pai Nosso, Pai, Filho, Espírito Santo, Amém? No formato de uma cruz, né? Na época de Cristo, os cristãos, no seu início, então todos andavam com o manto coberto, né? Escondendo o rosto, através das vielas, pequenas vielas nas cidades, e para que um reconhecesse o outro, eles fizeram o que? O sinal da cruz, era só o sinal da cruz, entendeu? Para dizer que sou seguidor do cristianismo, você também é, porque naquela época eles eram muito perseguidos. O que a Igreja Católica fez? Incorporou essa ideia, né? Colocou, e a gente potencializa mentalmente quando está fazendo isso, quando passa na frente da igreja, quando passa na frente do cemitério é para se proteger. O objetivo é esse. Na frente da igreja, para se benzer. Como se esse gesto fosse realmente autoritário, ou tivesse autoridade, ou o potencial de transformação. Assim é a figa, que foi dito de um para o outro. Olha, se você usar isso aí, afasta os nossos pensamentos. A gente potencializando, pode até acontecer de se sentirmos mais qualificados mentalmente, como a Sandra estava nos passando. Mas, na realidade, poder sobre nós, nenhum. Porque sobre nós é o pensamento que nos manda, o pensamento que nos comanda, que é a nossa vontade de liberdade de ser. Valeu. Maravilha. Então, vamos mandar aqui um abraço também para Ana Lúcia. Ana Lúcia Andrade também, nossa companheira, amigona nossa, lá do Grupo Espírita Samaritano, também está nos acompanhando. Um grande abraço, Aninha. Saudade de você, menina. Fique à vontade para mandar sua pergunta também. Nós estamos ainda com alguns minutinhos e cabe mais uma perguntinha, fique tranquila. O Robson, como você citou o livro dos médiuns, tem uma pergunta a respeito do livro dos médiuns, eu vou encaminhá-la para você. Tá? A Nancy pergunta o seguinte: Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, relata sobre mediunidade de previsões, quer dizer, médiuns com capacidade de prever o que irá acontecer. Hoje, temos muitas pessoas místicas que se dizem capazes destas previsões. Então, elas estão agindo de acordo com a doutrina dos espíritos? Se não estão de acordo, o porquê? Bom, aí depende muito de como a pessoa age, né? Primeiro, assim, capacidade para prever o futuro. Não, esse futuro, eu poderia até dizer, sim, para muitas pessoas do adivinho, né? Dos jogos do adivinho, jogos de cartas, jogo de o tarô, o Búzios, quem consegue ou aprende o posicionamento de queda das pedras. Essas pessoas têm uma profundidade, alguns, né? O acompanhamento mediúnico de acordo com seus interesses e posicionamentos mentais. Veja bem que é uma linha muito, assim, tênue entre o equilíbrio de estar numa ação bondosa e o desequilíbrio de não estar. Em que sentido? No sentido de que o que a pessoa está fazendo, qual é o objetivo? Primeiro, prever o futuro, ela pode prever coisas próximas, em que existe toda uma montagem de energia já para fatos que estão prestes a acontecer ou que já estão se moldando a acontecer. Qual é o objetivo da procura da pessoa que está buscando essa informação através desta condição, ou de acordo com a sua crença? Qual é o objetivo dela? E qual é a forma com a qual a pessoa está tentando essas informações através da sua condição mediúnica, muitas vezes, porque a queda das pedras no jogo de Búzios auxilia a informação de acordo com a condição de evolução mediúnica intuída
pela espiritualidade, pelos praticantes desse tipo de jogo. O tarô é um conhecimento do desenho artístico de cada carta, automaticamente junto com a condição do acompanhamento espiritual de muitos que estão ali diante daquela proposta. Que nós temos a mediunidade e a praticamos em todos os momentos da nossa vida, principalmente quando nós estamos na linha tênue do conhecido para o invisível, não, do visível para o invisível. Quando a pessoa está diante de uma atitude, de uma proposta bondosa, ela está usando a crença dela em plena atividade de bondade. Tem o acompanhamento dos bons companheiros espirituais, porque nós não podemos achar, como muitos acham, que quem crê, crê até mais do que dá conta. E quem não crê, como digo, usa comentários infelizes. Eu não acredito nesse negócio de adivinhação. Eu não acredito nesse negócio de jogo, coisas do tipo. Então, assim, eles estão agindo de acordo com a doutrina espírita. Quando eles estão com a doutrina espírita, eu fico assim em alerta, porque a doutrina espírita ela não tem jogos de adivinhação. O que nós temos diante da nossa vida é a aproximação dos companheiros espirituais que nos auxiliam mediante a uma condição do que está acontecendo com aquela pessoa, que se ela precisa de algum tratamento, se ela está numa condição vibratória inadequada, se ela está numa condição precisando se tratar com passes ou até mesmo participar de um trabalho de obsessão, desobsessão. E a informação é que nos ajuda à liberdade. A doutrina espírita, ela não tem jogos de adivinhação, mas outras crenças têm, e usam como método de trabalho. E a condição para estar bem acompanhado dos companheiros espirituais está vinculado à proposta mental do que eu desejo com aquela ação do jogo, seja ele de qualquer tipo de crença que seja. Que tipo de benefício? Às vezes o jogo ocasiona benefícios psicológicos. Agora, se ele está interessado em propostas de lances rápidos, como respostas rápidas, né? E qual tipo de pergunta, com qual necessidade de resposta, né? Porque muitas vezes muitas pessoas vão jogar para saber se o marido tem amantes, se a esposa trai a pessoa. Quer dizer, esse tipo de conduta gera opções espirituais de comportamentos negativos. A doutrina espírita sempre visa colocar a pessoa em comportamento de evolução. O que acontece muito quando nós vamos, por exemplo, a alguns centros espíritas em que existem espíritos que nos traz conselhos e orientações para a nossa modificação de comportamento, ou seja, modificação no comportamento mental, no direcionamento das nossas energias mentais. Aí sim nós estamos mais ou menos ligados no nosso método, né, da nossa doutrina espírita. Então, esses direcionamentos mentais é importante para a gente, né, Robson? Eu tenho duas perguntinhas, eu vou fazer elas rapidinhas aqui, vou passar uma para a Soninha para ela dar um fecho para a gente, e vou passar a última para você, para a gente fazer o nosso encerramento. Soninha, dentro disso que o Robson passou, eu estou me lembrando aqui de uma coisa muito interessante, né, e a gente sempre fala, as amarrações para o amor que muitas pessoas fazem em desespero, né, essas questões, qual que é o resultado disso moral e espiritual? Vamos pegar na parte espiritual da coisa. Qual que é a implicação disso? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Gente, é complicado isso, né? Amarração por amor, porque, olha, a pessoa, ela não tem... Não pode fazer uma coisa dessa, porque isso não existe, né, gente? Para começo de conversa, amarração por amor não existe, né? O que acontece é como a gente fala, a energia, né? A energia
que você coloca dentro daquela situação. Essa amarração por amor que o vidente, que as pessoas falam. Eu tenho um caso da minha amiga que até fez isso, mas não deu muito certo, né? Porque, na verdade, gente, isso não existe. Ou a pessoa gosta de você, ou ela não gosta. E outra coisa, puxando para a doutrina espírita, já existe um planejamento para nós quando nós encarnamos, né? Já existe esse planejamento. Agora, você forçar uma situação, isso só prejudica, né, a pessoa, tanto de um lado como do outro, porque aquela situação ela não foi planejada por você. Como dizem, normalmente, 99% dos problemas, das coisas erradas que acontecem em nossas vidas, são causadas por nós mesmos, por não entendermos, né, a nossa missão aqui na Terra, né? Então, essa amarração, essas coisas de amor, isso não existe, porque vai causar mesmo desgaste, infelicidade, e não vai te ajudar na evolução de nada. Então, a coisa pode sair pelo lado inverso, né, Soninha? Sim. É verdade. O Robson, nós vamos finalizar com uma pergunta aqui do João Luiz Baízi, vou passar para você. Ele coloca, segundo Einstein, Albert Einstein, nós sabemos, o físico, o cientista, humanista, né? Einstein, ele diz o seguinte, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Desintegrar um átomo é quebrar um preconceito, e quebrar um preconceito são coisas que exigem a mesma solução, muita energia. Porém, ambos causam o mesmo efeito, reação em cadeia. O que você pode nos dizer a respeito dessa opinião, dessa opinião de Einstein, segundo a doutrina espírita? Bom, para desintegrar um átomo é uma ação mecânica. Nós podemos provocar isso e conseguir. Ação mecânica, porque nós usamos as articulações através até de aparelhos científicos para que isso seja possível. E para desintegrar um preconceito, precisa do aprimoramento do ser. Muito mais difícil, e isso é uma colocação de uma inteligência muito grande, porque para desintegrar o átomo é como foi dito, né? Vamos fazer, manipular, isolar ele e desintegrar ele, e essa busca, inclusive científica, nós vamos encontrando a condição da manhã de descobrirmos o perispírito, né? Com a diminuição, porque o átomo, por exemplo, ele era a partícula menor que existia quando eu estudava. Isso tem 40 anos. Quando eu estudava, o átomo era o menor, né? A menor molécula, partícula, né? Isso. E hoje já é o DNA, né? E essa busca constante da ciência, que não tem essa preocupação ainda em ir fazer isso, mas nós vamos acabar um dia encontrando o perispírito. Bom, agora, desmanchar o preconceito é a evolução do ser humano. A evolução do ser humano é desmontar completamente, entender que o seu pensamento é inadequado, portanto, muitas vezes gera ou está no preconceito, e esse comportamento mental inadequado precisa de uma transformação. Transformar o ser é algo muito mais difícil, porque além de ser feito individualmente, precisa acontecer várias situações, experiências de aquisição de conhecimento, aquisição de informação, ministrado com a prática, né, do dia a dia, para que se haja a condição da transformação, dele entender que aquele pensamento é inadequado e que, obviamente, nós precisamos fazer uma transformação. Muitas das nossas atividades mentais em sociedade está sofrendo uma trajetória para que haja transformações.
Mas muito da nossa situação mental nós não praticamos socialmente, abertamente, porque nós temos medo ou nós temos receio de nos complicarmos judicialmente. Não porque haja verdadeiramente um amadurecimento, há a complicação judicial. Então nós fazemos por medo disso, e não por realmente estarmos em evolução. O que se existe muito é que os espíritos que estão nascendo agora, eles estão diante de uma condição de planejamento mental, de uma estrutura mental em que o preconceito está tomando muitas diminuições em várias áreas, como a escolha sexual, a escolha do método de viver, né? Principalmente quando nós falamos na condição de muitos que são transgênios, né? Está tendo uma visão comportamental diferente. E essa visão, ela foi inclusive anunciada em 1971, no programa Pinga Fogo, em que nosso querido Chico, junto com Emmanuel, participou e disse: se o ser humano modificar o seu comportamento social, isso há 50 anos passado. O Chico era um ser encarnado como nós, então eu vou dizer que não vou dizer igualdade, porque o Chico era o Chico, né? Tinha muitas qualificações espirituais morais. Mas ele estava acompanhado, vamos dizer, de Emmanuel. E aí a gente vê a capacidade de ver o futuro que um espírito mais qualificado tem mediante a nós, né? Como na pergunta passada, nós vemos coisas que são momentâneas, mas espíritos mais esclarecidos têm a capacidade de ver o planejamento de comportamentos com 50 anos de antecedência. E nós temos o Chico como exemplo disso, junto com o Emmanuel nesse programa. Ele falou que se nós mudássemos a nossa maneira de olharmos as diferenças de um com o outro, vá lá no programa e veja, nós vamos ter condições de termos um comportamento de sociedade mais qualificado, mais comportável. Se a gente conseguir olhar as diferenças, sem pensar nas diferenças, nós vamos ter uma condição de termos um comportamento social mais qualificado. E hoje, 50 anos depois, nós estamos começando essa transformação exatamente com a modificação de não tolerarmos mais olharmos cores e acharmos que isso faz diferença, olharmos o método ou formas de falar e acharmos que isso faz diferença, assim como escolhas sexuais, assim como modo de vestir, assim como condição financeira, condição profissional e por aí vai. A partir do momento em que nós conseguimos desmanchar essas posturas preconceituosas dentro de nós, o nosso comportamento social vai ser de uma sociedade mais confortável. Porque todos os pensamentos o combate entre ser homem e ser mulher, o preconceito que existe, a crendice que existe entre ser homem e ser mulher, é tão desconfortável para nós que gera confusões astronômicas no nosso pensamento mental. A nossa sociedade fica desconfortável, porque a diferença homem e mulher ainda é combatida de maneira inadequada. Então eu penso que, baseado, inclusive, eu vou dizer assim, uma visão do futuro, que Emmanuel demonstrou para Chico, e Chico passou para nós no programa, e está gravado no YouTube, você, nosso querido ouvinte, vai lá e procura, que você vai ver que Chico disse que se nós modificarmos os nossos pensamentos, todos eles preconceituosos, inadequados, nossa sociedade vai ser mais confortável, nossa sociedade vai ser mais tranquila para ser vivida. Nossa sociedade a que eu me refiro é a sociedade de espíritos encarnados, ok? Então, enquanto nós não verificamos diante da nossa postura a desintegração do preconceito no campo mental de cada um, e, portanto, na nossa sociedade, com relativa atenção de que isso é danoso para a nossa condição de evolução, a nossa postura para um dia estarmos mais evoluídos, e isso é só a gente pensar, se a gente não tolera a diferença do outro, não tolera a escolha do outro, nós não vamos poder viver ao lado de espíritos bons, que a todo momento são tolerantes, são pacientes, e têm cada vez mais condições
de respeitar com integridade a escolha e a diferença do semelhante. Imagina no universo. Nós estamos fazendo pequenos treinos aqui. E eu gostaria que você prestasse muita atenção para isso, porque no universo, quantas diferenças que existem. Se nós estamos batendo cabeça hoje nos nossos preconceitos, na nossa forma inadequada de ser, com pequenas diferenças, que nós temos aqui pequenas diferenças, à vista o universo, como nós vamos poder viver numa condição universal, onde o amor é planície, para que o nosso pensamento ande em linha reta, em igualdade com todos. Como nós vamos viver diante de tantas diferenças de comportamentos, de ideias que Deus, nosso Pai, nosso Criador, tem dos diversos diferentes planetas, mundos, formas de vida que existem no universo. Se a gente está se debatendo preconceituosamente até hoje com as nossas pequeninas diferenças. Então, Robson, para a gente realmente romper essa barreira, nós precisamos primeiramente lembrar que Jesus já nos anunciou, né? Que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. E também lembrar que nós temos ali Allan Kardec nos ensinando o seguinte: primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas. Segundo, espíritas, instruí-vos. Então, a instrução é a chave do progresso, né? Nós estamos finalizando o nosso programa, passamos um pouquinho do tempo, natural, mas, como diz aqui o nosso querido amigo Alexandre, está ficando cada vez tão mais gostoso esse nosso encontro, que passa muito rápido, né? Então, para a gente encerrar aqui, nós vamos primeiramente agradecendo aos nossos amigos que participaram conosco, que nos acompanharam, e aí eu vou pedir para a Sônia trazer as considerações finais neste momento. Soninha, querida amiga, suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. E, pessoas, vamos amarmos umas às outras, vamos buscar o conhecimento, vamos amar o nosso próximo com todo o defeito, com toda a dificuldade dele, porque um dia nós também fomos, né? Nós somos ainda cheio de defeitos e de dificuldades. E as pessoas nos amam, temos pessoas que nos amam com esses defeitos e com nossas dificuldades. Que Deus nos abençoe a todos e que tenhamos uma ótima semana. Querido amigo Robson Barbosa, que maravilha a sua presença, meu irmão. As suas considerações finais, Robson. Gratidão, Cid. Gratidão pelo convite, gratidão, Sônia, por deixar eu estar junto. É a felicidade que nos é possível, eu sempre falo isso em palestra, na sala de aula, a felicidade que nos é possível, que a gente quer que não acabe nunca, que pena que já acabou, não devia acabar, eu só voto contra. E assim, eu não sei para você, mas a primeira vez é inesquecível, é a nossa primeira vez, né? É a minha primeira vez, né? Eu gostaria de vir outras vezes, se você me permitir, Cido. E gratidão a você que nos ouve através da rádio, querido ouvinte. Espero que possamos ter atingido, assim, o objetivo de dividir um pouco o nosso conhecimento e de aprendermos juntos, que é a parte mais gostosa, aprender juntos. Gratidão, viu, Cido? Cido, já estou esperando o próximo convite. Muito obrigado, viu? Com certeza será encaminhado outros convites, como a todos que participam conosco, são convidados a participarem outras vezes, porque essas presenças maravilhosas de vocês e do pessoal do grupo e de outras pessoas que também estiveram conosco, como, por exemplo, do Grupo Espírita Samaritano, que também estarão retornando, são presenças que tendem a trazer mais luz aqui para essa nossa conversa. Então, que a paz de Jesus se encontre em todos os lares, queridos amigos, e vamos ficando com um gostinho de quero mais para o próximo sábado. Aproveitem bem o fim de semana iluminado com os familiares, que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Muito agradecido por essa oportunidade que nos deram de adentrar em vossos lares. Muita paz.